Você pode ter a impressão de que a única função do ovo é oferecer proteção e nutrição para o embrião animal, antes que ele seja capaz de sobreviver de forma independente. Portanto, poderíamos supor que todos os ovos são semelhantes nesse aspecto. No entanto, você estaria equivocado e há várias razões fascinantes para isso. Os ovos apresentados neste vídeo são extraordinariamente peculiares, se comparado ao ovo comum de galinha, através de diferentes espécies, desde criaturas terrestres até aves. Vamos explorar alguns dos ovos mais curiosos do mundo. 9 tipos de ovos cabulosos no mundo animal. Número 9. Formigas. Não é uma tarefa fácil para esses pequeninos insetos. Após o acasalamento, a formiga princesa se transforma em uma formiga rainha e está pronta para iniciar sua própria colônia. Antes de começar, ela precisa encontrar um local adequado para formar o seu ninho. Uma vez que encontra o local ideal, ela pode colocar até 300 mil ovos. Quando está estabelecida, ela se livra da gordura armazenada em seu corpo e ajusta a umidade ao seu redor. Em casos extremos, ela pode até mesmo comer as suas próprias asas como fonte de proteína para sobreviver. As formigas são mães protetoras e não abandonarão seus ninhos até que as primeiras operárias estejam prontas para procurar comida. Inicialmente, os ovos possuem 2 tipos de cromossomos. Devido à notável adaptação da formiga rainha, ela pode escolher quais ovos irão se desenvolver. Dependendo da fertilização, os ovos não fertilizados se transformam em formigas angulas macho, cuja única função é acasalar com a rainha, enquanto os ovos fertilizados se desenvolvem em formigas trabalhadoras fêmeas. Essas formigas trabalhadoras também têm a capacidade de decidir quais ovos de fêmeas se tornarão futuras rainhas, assim permitindo o estabelecimento de novas colônias. Rainhas que vivem em colônias maduras de formigas têm a capacidade de colocar milhares de ovos por dia, garantindo assim o crescimento e sucesso da colônia. Número 8. Ayam Cemani. Nossa próxima parada é na Indonésia, onde compramos uma ave que recebeu apelidos como Galinha Gótica, Lorde do Sítio e até mesmo Lamborghini entre as galinhas. Esse animal chama-se Ayam Cemani e merece toda essa atenção, devido a uma característica simplesmente surpreendente. Essa é a galinha mais preta do planeta. E não estamos falando apenas das penas, mas sim de toda a sua aparência, tanto por fora quanto por dentro. Sua língua, pele, olhos, carne, ossos e até órgãos internos têm uma cor encharcada de tinta. Quem disse que o Total Black não está mais na moda, hein? Sei que você mal pode esperar para ver como são os ovos com casca preta, mas temos uma surpresa. Dentro dessa casca rosada há uma galinha comum. Acontece que a responsabilidade pela cor dessa raça é uma mutação genética em um único gene que regula a atividade das células produtoras de pigmento. Nessa galinha Ayam Cemani, a atividade desse gene é 10 vezes maior do que o normal. No entanto, essa mutação não se aplica aos ovos, o que é uma curiosa exceção, mas deveria realmente existir pelo menos um ponto de luz na vida dessa ave, não é mesmo? Número 7. Polvo e lula. Uma espécie de criatura extremamente peculiar é o argonauta, não apenas por ter machos com pênis destacáveis que nadam em direção às fêmeas para acasalar, mas também porque as fêmeas constroem um ninho para abrigar seus ovos. Ao contrário da maioria das criaturas que depositam seus ovos em cavernas e fendas, o argonauta nadador não tem esse luxo. Para proteger seus filhotes, a fêmea constrói continuamente sua concha usando minerais encontrados em seus braços. Algumas espécies de argonautas podem construir um ninho de ovos com até 300 milímetros de tamanho, enquanto a menor espécie constrói ninhos com cerca de 67 milímetros. Esses ninhos flutuantes de ovos se assemelham a cestas, segurando ovos recém-postos e facilitando a limpeza e a oxigenação pela fêmea. Os próprios ovos do argonauta se parecem com pequenas uvas, presos a trepadeiras em rochas e de perto parecem balões murchos. As lulas possuem um saco de tinta escondido sobre suas guelras, que atua como uma casca protetora para seus ovos. Uma lula pode produzir milhares de ovos, algumas espécies chegando a ter mais de 70 mil. Um exemplo impressionante é a lula voadora vermelha, que produziu uma imensa bola de ovos do tamanho de um carro na costa da Turquia. É realmente uma quantidade considerável de ovos. Curiosamente, nunca foi documentado como ou quando os ovos de lula eclodem naturalmente. A única testemunha da eclosão dos ovos de lula foi quando pesquisadores perturbaram uma mãe com o seu submersível, um veículo projetado para operar debaixo d'água. Acredita-se que, quando os ovos atingem certo grau de maturidade, a mãe é capaz de desencadear a eclosão em resposta a qualquer ameaça em potencial. Número 6. Airo.
Se durante a sua viagem você acidentalmente acabar visitando a costa do Atlântico Norte, você poderá testemunhar uma cena extremamente peculiar. Lá, você verá pitinhos saltando no abismo de penhascos íngremes, com altura de até 40 metros. Mas não se preocupe com eles fazem isso de propósito porque querem sobreviver. Esses pequenos kamikazes são os filhotes de uma ave marinha chamada Airo. O tamanho das asas dessas aves não permite que carreguem muito alimento durante o voo, portanto, os filhotes precisam pular na água onde os seus pais os alimentam. No entanto, outra coisa surpreendente que eles podem nos oferecer é a sua incrível singularidade. Cada um desses filhotes possui uma cor e padrão exclusivos, mas essa expressão criativa não tem nada a ver com a estética. Segundo especialistas, esse mecanismo ajuda os pais a reconhecerem seus futuros descendentes quando retornarem do mar para casa. Você provavelmente também notou outra peculiaridade estranha. Os ovos dos Airos têm formato de pera. A explicação é simples. Essas aves não constroem ninhos, então colocam seus ovos diretamente nas rochas expostas. Essa forma tão incomum é necessária para evitar que os ovos rolem para o mar prematuramente. Número 5. Tordo americano. O tordo americano tem o hábito de pôr ovos de coloração azul brilhante. Essa tonalidade é resultado da presença de biliverdina, um pigmento depositado pela fêmea na casca do ovo. Testes realizados comprovaram que os machos utilizam a cor do ovo como indicativo da capacidade reprodutiva da fêmea, influenciando sua decisão de investir no cuidado parental. Ovos postos por fêmeas mais saudáveis incentivam os machos a passarem mais tempo com seus filhotes, fornecendo-lhes o dobro de alimento em comparação com os filhotes de saúde inferior. Esse comportamento não apenas aumenta o interesse dos machos, mas também protege o embrião contra a potencialmente prejudicial radiação ultravioleta. Número 4. Tiramiformes. Os ovos do tiramiforme são verdadeiras obras de arte, sem exageros. Em primeiro lugar, eles parecem ter sido polidos até a perfeição, não apresentando nenhuma aspereza em sua superfície. São absolutamente lisos, como porcelana, e talvez você consiga até mesmo ver o seu reflexo na casca. No entanto, a característica mais marcante dos ovos dos tiramiformes, que os torna incríveis na natureza, é a sua cor. Enquanto outros pássaros procuram camuflar melhor seus ninhos, os tiramiformes não se preocupam nem um pouco com isso. Seus ovos podem ser verdes, roxos, turquesa, chocolate, amarelo, limão e até mesmo outras cores exóticas. Será que foram essas criaturas que inspiraram os criadores do filme Rio? É uma possibilidade. Naturalmente, os cientistas se perguntaram por que os tiramiformes escolheram um design tão diversificado para os seus ovos, apesar da ameaça dos predadores. Eles realizaram um teste com os ovos, mas nunca encontraram uma resposta para essa excentricidade. Além disso, os ovos exóticos podem até mesmo mudar de cor, dependendo do ângulo de onde são observados. Essas são algumas descobertas que a ciência foi capaz de fazer sobre essa magnífica casca. Talvez a ideia seja, ao olhar para elas, os predadores simplesmente não tenham coragem de quebrá-las. Número 3. Crisopídeo. Para garantir a proteção de seus ovos, os crisopídeos os suspendem individualmente em plantas, utilizando uma fina linha de cera. Isso reduz a chance de canibalismo entre as larvas irmãs. Os ovos começam com uma coloração verde quando são postos, e vão escurecendo conforme se aproxima o momento da eclosão. O que emerge do ovo pode ser considerado um verdadeiro pesadelo para algumas pessoas. Assim que sai do ovo, ele entra imediatamente em um frenesi alimentar. Suas mães procuraram especificamente um local privilegiado para alimentá-los, posicionando-os o mais próximo possível de uma fonte de presas. Os sentidos da larva, exceto o tato, não estão totalmente desenvolvidos, e elas atacarão qualquer coisa viva que encontrarem. Assim que capturam uma presa, elas injetam um fluido digestivo capaz de liquefazer um pulgão em apenas 90 segundos. Número 2. Tarambola. Imagine que você seja um pequeno pássaro indefeso, vivendo em um ambiente com pouca vegetação e cheio de predadores ávidos por caçar seus ovos. Como você iria lidar com essa situação? Voar centenas de quilômetros por dia para coletar galhos e construir ninhos, ou cavar tocas profundas do amanhecer ao anoitecer? A tarambola, no entanto, encontrou uma maneira mais fácil de proteger os seus filhotes. Tanto a tarambola dourada quanto a tarambola dourada siberiana têm uma estratégia inteligente. Elas colocam ovos com padrões que os tornam praticamente invisíveis aos olhos dos intrusos. A cor amarela amarronzada com padrão escuro permite que os ovos se fundam quase perfeitamente com a paisagem da tundra. Essas aves confiam tanto nesse disfarce que não gastam muita energia construindo ninhos elaborados. Elas simplesmente cavam pequenos buracos e jogam alguns materiais vegetais neles de qualquer maneira. Mas basta olhar para essa camuflagem perfeita para entender o motivo. Portanto, temos uma dica útil das tarambolas. Se você não consegue aumentar suas forças, aprimore os seus disfarces. Número 1. Tubarão chifre e tubarão elefante.
Esses tubarões têm ovos com aparência seriamente estranha. Os ovos em forma de espiral do tubarão-chifre são compostos por uma substância semelhante a cabelo ou unha. A sua forma em espiral serve como uma forma de proteção. Esses ovos estão escondidos em fendas nas rochas, protegendo-os de predadores. O formato em espiral também os mantém seguros da correnteza dos oceanos. Após depositar os ovos, a fêmea parte, deixando os filhotes para se defenderem sozinhos. Outros ovos estranhos são liberados por quimeras, peixes cartilaginosos, mas conhecidos como tubarões fantasmas. Esses ovos se assemelham mais a algo encontrado em um filme alienígena do que no mar. Inicialmente, eles são amarelos quando são postos, mas se tornam preto antes de eclodir. Esses ovos também se adaptaram para sobreviver em ambientes escuros e frios, com um mínimo de cuidado parental. Eles permanecem nas águas profundas, cercados por criaturas monstruosas. E aí, qual ovo que você considerou mais peculiar? Compartilhe sua opinião nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima!